Amém, queridos? A paz do grandioso Senhor Jesus. Sente-se, fique à vontade. Aleluia. Que bênção é estar com os irmãos nesta noite, os irmãos que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Francisco, há tempo não víamos por aqui. Seja muito bem-vindo, meu filho. Amém? Deus possa acompanhá-lo, Deus possa trazê-lo aqui muitas outras vezes, assim como a cada um de vocês que nos visitam nesta noite. Amém? Aleluias. Tem duas irmãs ali fora. Vamos pedir para as irmãs entrarem. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Já louvamos a Deus. Muito felizes aqui com a presença do Espírito Santo, muito feliz com a apresentação dos jovens, com a apresentação das mulheres também, com a apresentação dos juniores. E agora, amados, pedimos a permissão ao Espírito Santo, para que Ele nos permita pregar a palavra de Deus, pregar a respeito daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? A diaconisa já orou e eu creio que você já recebeu, através da autoridade do Espírito Santo, discernimento e capacidade para receber esta palavra. Amém? Aleluias. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro daquele que é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Amém? Filho de Amós, Amós que era irmão de Uzias, ele também era contemporâneo de Ezequias. Fala aos irmãos a respeito do livro de Isaías. Amém? Abra aí a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, um grande profeta do Senhor. Aleluias. Um homem que foi citado muitas vezes no Novo Testamento por causa da sua palavra e da sua autoridade. Nesta noite, eu quero pregar a respeito de uma profecia de Isaías. O nome Isaías vem de um termo hebraico chamado Yeshayahu, ou Deus é salvação. E eu creio que este Deus que traz a salvação, que traz a unção, que traz o seu Shekinah, a tua presença sobre nós, está aqui nesta noite. Quero que você abra o seu coração agora para ouvir a palavra de Deus. Se você já encontrou o livro de Isaías, vá até o capítulo 7 e o versículo 14, aonde leremos apenas um versículo. Aleluias, por enquanto. Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Esta é considerada a maior profecia de toda a Bíblia. Esta é considerada a profecia principal de toda a palavra de Deus quando falamos a respeito do Antigo Testamento. Esta é uma profecia lançada pelo profeta Isaías em uma época de muita dificuldade, época em que as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus, época em que as pessoas queriam seguir os seus próprios passos, época em que as pessoas gostariam e queriam seguir a vários tipos de deuses diferentes. Não preciso continuar falando para que nós percebamos que a época de Isaías não é diferente da nossa época nos dias de hoje. Hoje o homem está desta forma, seguindo a diversos deuses, preocupado com o seu dia a dia, se esquecendo muitas vezes de ouvir a palavra de Deus, de compreender aquilo que o Espírito Santo tem tentado trazer para nós. Nos dias de hoje, o homem tem se deixado levar por uma série de modismos, por uma série de situações que tem tirado a sua vontade do centro da vontade de Deus. E não seria muito dizer, queridos, que o próprio Natal, esta época tão gloriosa, época de luzes, época de festa, época em que até aquele que é ímpio, aquele que diz que não segue ou não conhece a palavra de Deus, aquele que não frequenta a igreja, não é? Uma época em que estas pessoas também costumam dizer: Natal é época de felicidade, Natal é época de perdoar, Natal é época de nós nos abraçarmos,
Mas será que é mesmo, amados? Isaías estava em uma época onde as pessoas falavam a mesma coisa. Precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos louvar, mas não era assim que as coisas aconteciam. E um dia, amados, Isaías, que é um homem extremamente profético, um homem que acreditava na palavra de Deus, um homem que sabia a respeito de quem ele estava falando de um homem que estava no seu próprio nome, ou seja, Deus é salvação. Isaías, ele começa a olhar para o povo, começa a olhar para aquela multidão a quem ele olhava e dizia: estão perdidos. E um dia ele entrega a maior de todas as profecias. Isaías capítulo 7, versículo 14 está escrito: por isso, o Senhor mesmo lhe dará um filho, lhe dará um sinal, e a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e este se chamará Emanuel. Repita comigo: Emanuel. Aleluias. Quando Isaías está falando disto, ele está falando a respeito de um Deus diferente daquele que o povo conhecia. Em primeiro lugar, o nome Emanuel significa Deus conosco. E quando Isaías fala a respeito deste Deus que estaria com o povo, que andaria com o povo, as pessoas não entendem. As pessoas não compreendem. Isaías, o que é isso que você está falando? Eu entendo, amados, à luz daquilo que compreendo da palavra de Deus e vendo como as coisas acontecem nos dias de hoje, que as pessoas talvez tenham rido de Isaías. Falando: Isaías, como pode você dizer que um homem, o filho, vai nascer de uma virgem e ainda por cima se chamará Emanuel? Ou seja, de que maneira este Deus estará conosco? Sabe por quê, queridos? Porque naquela época as pessoas estavam acostumadas a seguir diversos tipos de deuses. Mas estes deuses que eles estavam acostumados a seguir eram deuses que eles mesmos faziam. Deuses de barro, deuses de bronze, deuses de ouro, deuses de madeira, mas de um jeito ou de outro, deuses feitos por mãos humanas. O homem tem uma necessidade muito grande de seguir a alguma coisa. E nesta forma, o homem, ele se torna adorador. Uma definição moderna para o homem nos dias de hoje é chamada human adorans, ou seja, aquele que adora. Isto porque o homem, ele precisa adorar a alguma coisa. Mas, assim como nos dias de hoje, naquela época, os homens preferiam fazer aquilo que iriam adorar. Eles até falavam que aquele Deus fazia alguma coisa, diziam que aquele Deus era poderoso, que aquele Deus tinha alguma capacidade, mas eram deuses que eles mesmos haviam feito, eles mesmos haviam construído. Esta é uma necessidade do homem, estar abaixo de uma autoridade, debaixo de uma autoridade. Porém, o homem sempre gosta de governar, de estar por cima. É muito bom fazer um Deus, é muito bom criar um Deus, e às vezes nós criamos deuses, às vezes nós criamos deuses dentro das nossas casas. A televisão pode ser um Deus, a mesa aonde nós comemos e que nós já falamos é um altar, pode se tornar um falso Deus chamado glutonaria. Quantas vezes adoramos a deuses que nós mesmos fazemos, deuses que nós procuramos adorar do nosso próprio jeito. Mas Isaías era homem de Deus. Isaías não era um homem cego, espiritualmente falando, como aqueles que se encontravam naquele lugar. Isaías, ele tinha visão. Isaías, ele tinha algo que vinha da parte de Deus sobre a vida dele e que o tornava um homem profético e que, portanto, dava a ele a autoridade para profetizar a palavra de Deus com autoridade. Aleluia. Você, querido, é um homem, uma mulher preparado por Deus, e Deus reveste você
de capacidade para profetizar sobre a tua vida e sobre a vida da tua família, aleluia. Você, assim como Isaías, foi chamado para fazer a diferença no mundo. Não interessa onde você esteja vivendo e nem como, Deus está falando com você, Deus tem chamado você, Deus tem falado com você de uma forma diferente, trazido você muitas vezes de uma forma diferente para a igreja, para que você compreenda que você não é um ser qualquer, você é um homem, você é uma mulher que adora, mas você adora o verdadeiro Deus, aleluia. Um Deus profético, um Deus que faz a diferença, um Deus que quando nós seguimos, Ele muda a nossa vida, aleluia. Um Deus que quando Ele entra nas nossas entranhas, Ele resolve o problema, Ele muda as circunstâncias, Ele muda o casamento, Ele muda as finanças, Ele muda a espiritualidade, Ele muda os nossos relacionamentos, Ele tira você muitas vezes de um lugar onde você estava sofrendo, de um trabalho, de uma escola, traz você ou leva você para uma outra condição, uma condição especial de escolhido do Senhor, assim como Isaías. Isaías não era um homem qualquer, Isaías não profetizava para todas as pessoas, Isaías ele ia direto no centro do problema, Isaías ia falar com o rei, aleluia. Você tem ideia do que é isso, amados? Você ter uma convicção de fé, você ter uma capacidade espiritual, você ter algo que está no teu coração, e de repente você ir falar direto com o rei. Isso significa que Isaías, ele colocava a mão direto no problema. Isaías era um homem corajoso, Isaías era um homem que não tinha medo de falar a verdade, aleluias. E crente que é crente não pode ter medo de falar a verdade, doa a quem doer, aleluia. Repita comigo: eu vou falar a verdade, doa a quem doer, aleluias. Mesmo as pessoas indo contra ele, mesmo as pessoas falando, mesmo as pessoas, eu acredito, zombando, assim como zombaram de Noé quando ele construiu uma arca, dizendo: o que é que você está fazendo? Ele continuou e perseverou, e ele aprofundou a sua profecia. Isaías, ele tinha uma concepção de primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Isaías, quando ele profetizava em níveis de autoridade diferentes, para atingir níveis de pessoas diferentes, aleluia. Primeiro ele disse que nasceria um filho, e este filho, este menino, nasceria de uma virgem, mas ele não dá muitas pistas. Mas logo depois ele vai dizer: ele vai destruir o jugo que nos oprime, a canga que está sobre os nossos ombros, e ele vai quebrar a vara que tem nos castigado. Isaías capítulo 9 e versículo 4, aleluia. Sabe o que é isso? Vocês que estão zombando, vocês que não estão acreditando, vocês que estão colocando jugo sobre a minha profecia, ele vai vir e ele vai quebrar toda a falta de fé, ele vai quebrar o castigo que tem lançado sobre mim, ele vai quebrar o peso que tem lançado sobre mim, aleluia. Profetiza, querido. Profetiza sobre a tua família, profetiza na tua casa, profetiza na igreja, profetiza na rua, profetiza em todos os lugares aonde você sentir e receber a autoridade do Espírito Santo de Deus, porque você recebe a autoridade em níveis, aleluia, em capacidade. Quanto mais você profetiza, mais autoridade você recebe, aleluia. Quem quer receber mais autoridade aqui, levante a mão, aleluia, aleluia. É para isso que você foi chamado, para receber autoridade, vinda direta do reino, aleluia. Isaías, ele prossegue, aleluias. Isaías, ele continua na sua profecia, continua dizendo, continua falando a respeito da palavra de Deus para pessoas que não acreditam. E ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo estará sobre os seus ombros. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todo o peso, ele está dizendo que tudo aquilo que o homem tenta fazer da sua própria maneira, tenta construir do seu jeito, vai ser feito à maneira de um Deus diferente daquele que as pessoas estavam acostumadas a ver. Aleluia. Isaías estava pregando, Isaías estava profetizando a respeito de um Deus que nunca ninguém havia visto. Já tinham visto diversos tipos: um Deus que cuidava dos rios, um Deus que cuidava dos ares, um Deus que cuidava das plantações, mas nunca haviam visto um Deus que carregasse todo o governo sobre os seus ombros. E ele continua dizendo: ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Aleluia. Muitas vezes nós falamos sobre esta passagem e não compreendemos ou não buscamos o entendimento, mas o que Isaías estava dizendo para aquelas pessoas era o seguinte: olha, você segue a um Deus que tem boca, mas não fala, tem corpo de homem, cabeça de touro, tem até cabelo e é enfeitado, mas não consegue proferir nenhuma palavra. Mas o meu vai ser maravilhoso, e além de maravilhoso, vai ser maravilhoso conselheiro. Isso significa que quando o pastor fala, muitas vezes você não compreende, mas pelas maravilhas do Espírito Santo de Deus, quando vem o conselho que desce dos céus e cai sobre a tua vida, você compreende como luz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você recebe como autoridade, como livramento, como milagre sobre a tua vida. Aleluia. Isaías estava dizendo: vocês seguem a um Deus que foi feito ontem. Porém, como está escrito no livro apócrifo de Baruque, capítulo 9, versículo 14, eu não consigo entender porque as pessoas que muitas vezes frequentam a Igreja Católica Romana não compreendem isso, porque isso está no livro que eles entendem como é correto. E lá está dizendo assim, que estes deuses são feitos de barro, e quando as portas se fecham e a igreja é tomada pelo fogo, estes deuses nada podem fazer. Era isto que Isaías estava falando. Aleluia. Mas o meu Deus, ele estava dizendo, é Deus, e é Deus eterno, ou seja, ele nunca vai deixar de existir. Aleluia. Isaías estava dizendo mais. Isaías estava dizendo: olha, esse Deus aí que vocês seguem, ele produz guerra, ele produz tristeza, ele produz doenças, ele produz separações, porque a grande parte dos deuses que existiam naquela época tinham o relacionamento íntimo como parte do seu culto, e isto gerava destruição familiar. Aí ele diz: o meu Deus, oh Jesus, é o príncipe da paz. O meu Deus, ele não vai entrar aqui para trazer discórdia. O meu Deus, ele não vai entrar aqui para trazer bagunça. O meu Deus, ele não vai entrar aqui para acabar com as famílias, mas ele vai entrar aqui para exercer um principado, o principado da paz. Aleluia. Este é o Deus que Isaías estava profetizando. Era este Deus que ele estava dizendo que viria à terra. Isaías estava há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, antes da era cristã. E é interessante, amados, que aprendemos aqui uma primeira coisa: todas ou quase todas as grandes profecias de Isaías aconteceram no tempo em que ele ainda era contemporâneo, no tempo em que ele ainda estava vivo.
quando ele fala com o rei Ezequias, para que ele se corrija, para que ele tome providências, aquela é uma grande profecia, e imediatamente ela acontece. Mas quando ele fala a respeito de Jesus, há uma espera de 670 anos. Isto significa, amados, que nós temos que saber esperar da parte de Deus, temos que saber dar tempo ao tempo, temos que saber ouvir, temos que saber ver cumprir, porque a palavra de Deus diz que o tempo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Aleluias. 670 anos depois, chega a esta terra um menino chamado Jesus, um menino que veio para fazer a diferença, uma criança que veio para fazer um rebuliço na terra, transformar as coisas. E o maior de todos os milagres acontece, ou um dos grandes milagres acontece, porque nós sabemos, amados, que Deus é um poder celestial tremendo. Deus é um poder celestial. Está no Senhor Jesus o poder sobre todas as coisas. Imagina, amados, o próprio Senhor Jesus dentro do corpo de um menino. Aleluias. Sabe o que é isso, amados? É uma bomba atômica dentro de uma casquinha de ovo. Isto é misericórdia do Senhor. Isto é amor. Daquele que sacrificou o seu filho, daquele que nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Misericórdia do Senhor. Aleluia. Você já sentiu essa misericórdia, querido? Você já sentiu este amor da parte de Deus? Você já sentiu este carinho? Imagina, amados, o que é entregar um filho. Imagina o que é dar o seu próprio filho em amor aos outros. Aleluia, aleluia. Deus tremendo. Falamos a respeito do Natal. Natal significa nascimento. Esta é a última pregação que nós fazemos praticamente este ano. E falamos a respeito daquele que deu o seu próprio filho para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Aleluia. Gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, que a Tua profecia, Senhor, oh Deus, que aquilo que o Senhor fez acontecer sobre as nossas vidas, através do Teu Filho Jesus, se cumpra, ó Pai, na sua plenitude sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos sentir, nós queremos receber e nós queremos ouvir a Tua palavra. Nos permite, Senhor, nesta noite, aleluia, assim como Isaías, sermos contemporâneos da sua glória e da sua misericórdia, aleluia. Se você deseja receber isso nesta noite, querido, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluias. Preciso ser mais rápido hoje. E como falamos a respeito do Natal, quero trazer aos irmãos algumas coisas que temos na palavra de Deus. No texto de Mateus, você não precisa abrir, capítulo 1, versículo 18. Está assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando nós lemos esse texto, compreendemos algo totalmente diferente daquilo que se pode imaginar pelas mentes humanas. Vemos uma mulher que se tornou grávida estando virgem. Aleluias. Vemos uma mulher que estava preparada para um casamento.
mas antes de se casar, tornou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade Galileia. O anjo Gabriel, amados, Gabriel significa guerreiro. Este anjo, ele sempre foi acionado por Deus para falar coisas grandes. Ele profetizou a vinda do Messias a Daniel. Ele anunciou o nascimento de João Batista. Ele falou com o Senhor a respeito de grandes coisas. Todas as vezes que Deus, aleluia, precisa mandar uma grande notícia, precisa falar algo especial, Ele envia o anjo Gabriel, o anjo guerreiro, aleluia. E nesta noite eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, acompanhado do anjo Gabriel, para trazer grandes e boas notícias para esta igreja, aleluia. Que você é salvo, que você é separado, que há uma porção de felicidade separada para a tua vida, que há uma porção de cumprimento de promessas separada para a tua vida, aleluia. Que você não foi chamado para sofrer, que você foi chamado para receber grandes notícias, aleluia. E para isto o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Receba em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus tem uma forma peculiar de fazer as coisas, amados. Deus tem uma forma diferente de fazer as coisas. Ele tem seres especiais para cada uma das suas funções. E Deus separou um anjo para falar a respeito de Deus. Aleluia. Maria fica preocupada, fica assustada, e ela não sabe o que dizer, preocupada com a situação. Sabe o que o anjo diz para ela? Não te preocupas, agraciada, o Senhor está com você, aleluia. Talvez você esteja recebendo hoje esta palavra, talvez você esteja recebendo hoje esta profecia da parte de Deus, de felicidade, de amor, de transformação sobre a tua vida, e você esteja preocupado, falando: mas será que eu sou digno? Será que eu tenho como receber? Não te preocupa, abençoado. Não te preocupa, filho do Senhor Jesus, porque Ele está com você, aleluia. Deus está com você todo o tempo. Deus está com você em todas as coisas, em todos os seus passos. Não tenha medo, aleluia. A palavra de Deus continua dizendo aqui, amados, Lucas 1, capítulo 27. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Por que virgem? Aleluias. Porque Deus precisa mostrar o seu poder. Deus precisa mostrar a sua capacidade. Deus precisa surgir através de coisas totalmente novas e intocadas, aleluia. Se você quiser diferença na tua vida, você precisa ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa se tornar novo, intocado pelo pecado, aleluia. Se você quer ver diferença na tua vida, você precisa buscar o renovo espiritual, para que você seja novo diante de Deus, aleluia. Porque Maria era o nome mais comum naquela época. Maria era um dos nomes mais conhecidos naquela época. Talvez os judeus, os fariseus, os saduceus entendessem que Deus ou o Messias iria surgir da mais alta classe daquela época. Mas
Jesus faz ao contrário, Deus faz ao contrário, aleluia. Ele surge nas coisas simples, Ele surge nas coisas pequenas, Ele surge naquilo que nós achamos que não é, Ele surge naquilo que nós entendemos que não pode acontecer, aleluia. Porque lá em 1 Coríntios nós aprendemos e entendemos que Ele confunde aquelas coisas que são sábias para poder trazer à baila, para poder trazer acima aquelas coisas que não são. Aleluias. Deus tem coisas especiais para fazer na tua vida, por mais que você se ache pequeno, por mais que você compreenda que não tem capacidade, são das pequenas coisas que Deus vai fazer as grandes obras, aleluia. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite falando: eu sou pequeno, eu não tenho condições, eu não posso, mas Deus está dizendo: eu trouxe o meu filho através de pequenas coisas, e eu vou trazer sobre a tua vida todas as minhas promessas, através de todas as pequenas coisas, os seus pequenos sonhos, os seus pequenos anseios, aleluia, até as suas pequenas orações, aleluia. Deus está no comando, sobre os ombros dele está o governo. Você crê nisso? Aleluia, receba em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deixa eu adiantar aqui, amados. Lá no livro de Mateus, capítulo 2, a palavra de Deus diz que quando Jesus nasceu, ele foi visitado por magos. Magos são considerados sábios daquela época. Magos são considerados homens que tinham grande conhecimento naquela época. Lá no livro de Daniel, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 11, nós vemos Daniel, após revelar os sonhos, ser eleito, ser colocado como chefe dos magos, ou seja, chefe dos sábios. E estes homens, amados, eles vêm de uma cidade distante, lá da Pérsia, aleluia, de um lugar onde não se ouvia a palavra de Deus, de um lugar onde não se tinha muito conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento que eles tinham era de ouvir a palavra, porque quando o povo hebreu foi mantido cativo naquele lugar, eles falaram a respeito da palavra, e eles sabiam que viria o Messias, aleluia. Quantas vezes, amados, nós que pertencemos a classe do Senhor Jesus, nós que somos separados, não seguimos a estrela que é Jesus, não seguimos o poder, a unção que Deus tem colocado como direcionamento para a nossa vida. Deixamos muitas vezes a igreja, deixamos muitas vezes a oração, deixamos muitas vezes a leitura da palavra, deixamos de seguir a estrela. Mas aqueles homens ouviram a palavra, colocaram na sua mente e andaram milhares de quilômetros até encontrar Jesus. Apesar de que muitas pessoas falam que eram 3, a Bíblia não diz se eram 3 ou não. Nós sabemos, amados, que estes homens, eles foram buscar uma bênção. E eu sei que aqui, aleluia, há pessoas que precisam de uma bênção. Todos nós precisamos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio que nesta noite o Senhor nos entregará em nome de Jesus. Amém? Natal, amados, significa presente. É o que se diz nos dias de hoje, porque nós trocamos presentes, não é isso? Ontem tivemos amigo secreto, um deu presente para o outro. Fez-se pensar que Natal é uma troca de presentes, mas Natal significa nascimento, aleluia. Mas quem aqui não gosta de ganhar presente no Natal, levante a mão. Ninguém levantou a mão, aleluia. E que presente nós vamos dar para Deus nesta noite? O que é que você está disposto a dar para Deus nesta noite? Já reparou que nós sempre queremos receber algo de Deus, mas nem sempre nos preocupamos em dar um presente para Deus? Hoje é Natal,
ou estamos à época do Natal. E precisamos dar um presente para Deus. Estes homens que vieram tão de longe, deram presentes para Deus. E eu quero falar a respeito desses presentes para encerrar esta ministração. E quero depois orar com os irmãos, para que o Espírito Santo de Deus seja o nosso maior presente nesta noite. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Primeiro presente, amados. Quando estes homens encontraram o Senhor, eles disseram: onde está o recém-nascido, Rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia. O primeiro presente que nós vamos dar ao Senhor nesta noite é a nossa adoração. O primeiro presente que nós vamos entregar para Deus é o nosso carinho, o nosso amor. A maneira como nós gostaríamos de abraçar os nossos filhos, a maneira como vocês gostariam de abraçar os seus pais, é a maneira como nós vamos adorar ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor, ame ao Senhor, erga louvores a Ele, aleluia, porque a Ele deve ser dada toda a honra, aleluia, glórias a Deus. Mateus capítulo 2 e versículo 11 diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Segundo presente, prostração é humilhação, é diferente de adoração. Aleluias. Quando a gente adora, a gente pula. Quando a gente adora, a gente ajoelha. Quando a gente adora, nós dançamos. Quando a gente adora, nós cantamos, aleluia. Mas quando nós nos prostramos, nós estamos nos humilhando na presença de Deus. Hoje Deus está chamando você a se humilhar na presença dEle, aleluia. Sabe, amados, todos nós, creio, já vimos um presépio. E quando vemos um presépio, está lá a figura de três. Eu já disse que não há como se dizer que eram três ou não. Homens ou sábios adorando a um menino, a uma criança. Mas nós não podemos dizer isso também. Sabemos que eles tiveram uma espera de pelo menos 2 anos para encontrar Jesus. O rei Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, quando sabe que havia nascido o rei dos judeus. Isso nos mostra que eles passaram pelo menos 2 anos à procura desta criança, do menino Jesus, do Senhor Jesus. Não interessa quanto tempo você tenha que procurar, não interessa quanto tempo você tenha que caminhar, proste-se na presença do Senhor, adore o Senhor nesta noite. Às vezes nós procuramos uma forma de adorar a Deus e não achamos. Hoje você precisa encontrar, aleluias. E a palavra de Deus continua dizendo: então abriram os seus tesouros. Mateus capítulo 2 e versículo 11. O que é tesouro, amados? Tesouros são riquezas escondidas. Aleluia. Às vezes entregamos para Deus muitas coisas. Entregamos para Deus uma oferta, entregamos para Deus a nossa oração, entregamos para Deus o nosso amor. Mas são coisas superficiais. É um amor superficial, sabe por quê? Porque logo depois que deixamos o templo do Senhor, voltamos a ser como éramos antes. Então o amor que oferecemos não é o amor totalmente sincero. Às vezes, amados, nós oferecemos o nosso louvor, mas não caprichamos no louvor, não caprichamos na energia com a qual nós louvamos a Deus. Não está escondido. O que Deus quer de você nesta noite é que você abra os tesouros escondidos que estão em você e dê aquilo que você tem de melhor para Deus. Aleluia. E quando eles abriram os tesouros, eles entregaram a Jesus ouro, incenso
e mirra. Aleluia. O que significa o ouro, amados? Ouro significa pureza. Ouro significa qualidade. Ouro significa aquilo que muitos procuram, mas não acham. Aleluia. É com isto que nós precisamos presentear ao Senhor Jesus, com a nossa pureza, aleluia, com aquilo que nós temos escondido, com aquilo que muitas vezes as pessoas procuram, mas não acham. Mas você é um ser espiritual e você precisa entregar o seu ouro para Jesus nesta noite, aleluia. Incenso. Incenso é santidade. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, preste atenção nisto, ele precisava queimar no incensário algumas ervas, e ele só podia entrar naquele lugar, ele só podia entrar no Santo dos Santos, quando a fumaça tomava todo o lugar, quando o Shekinah do Senhor tomava todo o lugar. Então ele tampava o nariz, entrava dentro daquele lugar e orava a Deus pelo tempo que lhe era permitido, aleluia. O que nós precisamos entregar a Deus nesta noite é a nossa santidade, a nossa separação, o nosso amor, a nossa sinceridade diante de Deus. Mirra. Mirra nasce em uma árvore muito difícil de encontrar. Isto significa que muita gente não vai conseguir entregar o quinto presente nesta noite. Mirra é uma seiva amarga que, quando preparada e passada no corpo, ou muitas vezes ingerida, traz cura, traz conforto para a pele machucada. Sabe, queridos, todos aqui somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus. E muitas vezes, como cristãos, ao invés de curarmos as feridas das pessoas, nós ferimos mais ainda. Deus hoje quer ver você entregar a mirra, o perdão, aleluia. Deus quer ver você amar as pessoas incondicionalmente. Este é o quinto presente. E você precisa procurar nesta noite. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. 9h16. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos entregar agora o ouro. Vamos entregar agora o incenso. Vamos entregar agora a mirra. Vamos entregar agora a adoração. Vamos entregar agora a humilhação diante de Deus. Aleluia. Quantos estão dispostos? Levantem a mão direita. Aleluia. Repita comigo antes de orarmos. Senhor, nesta noite eu quero entregar estes 5 presentes ao Senhor, que sacrificou o seu filho para que eu pudesse nesta noite estar louvando, orando ao Senhor, ainda com os olhos fechados. Aleluia, aleluia. Oh Deus, temos alguns minutos ainda. Rebalabashuri canta lama xérias. Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, aleluia. Recebe, Deus, o nosso ouro. Recebe, Deus, o nosso incenso. Recebe, Deus, a nossa mirra. Aleluia. Oh Espírito Santo, vem sobre nós, Deus, porque queremos nos derramar na Tua presença. Queremos, ó Deus, entregar ao Senhor agora, aleluia. Oh Deus, com sinceridade, Deus, tudo aquilo que temos, ó Pai, para o Senhor.
Pai, nós queremos nos prostrar diante da Tua presença. Deus, nós queremos, Senhor, aleluia, louvar a Tua presença neste lugar. Aleluia. Deus está falando agora para que você entregue, querido, o perdão. Você não pode sair daqui nesta noite sem perdoar alguém. Você não pode sair daqui nesta noite sem dizer: eu sou mirra, aleluia. Nesta noite eu posso ser ferido, eu posso ter sido ferido, eu posso ter sido humilhado, mas da minha seiva, do meu sangue, aleluia, do meu sentimento, vai emanar um líquido especial, o sangue do Senhor Jesus. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que foi derramado, aleluia, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Oh, rebalama show, andalama suricandalama xérias. Eu não sou nada. Oh, abra tua boca agora, amado. Comece a dar o teu presente para Jesus. Aleluia. E eu não vivo, oh Deus, sem ti. Oh, aleluia. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença Ele foi transpassado, Ele foi moído por causa do pecado que estava em nós. Mas através das suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Aleluia. Abre o teu coração, querido. Há alguém que você precisa perdoar nessa noite. Entregue o maior presente para Jesus. Saia daqui leve. Aleluia. Meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Entrega hoje sem o tua presente. Entrega o presente para Jesus. Eu morro. Aleluia. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho és totalmente seu. Como eu te amo, Jesus, eu te amo. como eu te quero. Como eu te quero, Deus. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho és totalmente seu. Tudo que sou és totalmente teu. Tudo que tenho és totalmente seu. Tudo que sou és totalmente teu. Olha, tem gente prostrada. Tem gente aí que prostrou-se na presença do Espírito. Rebalama suri andarama chore andalama xérias. Rebalama sore candalama show. Ribalama che andalama show. Rebalama suri andalama che. Rebalama chorias. Oh, entrega agora. Entrega em nome de Jesus. Dá o teu presente, dá o perdão. Deixa correr a seiva da mirra. Aleluia. Rebalama show.
Oh Deus, te louvo, Deus, te louvo, Deus, te louvo, Deus. Oh Pai, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor minha família não é nada. Oh Deus, sem o Senhor esta igreja não é nada. Deus, lava-nos agora com a tua mirra. Perdoa-nos, ó Pai, nesta noite, por cada erro, por cada palavra, por tudo aquilo, ó Pai, que nós possamos ter errado. Aleluia. Derrama sobre nós, aleluia, a tua Shekinah. Derrama, aleluia. Oh Deus, oh Espírito Santo, sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida, aleluia, eu te consagro. Tudo que tenho és totalmente teu. Eu te amo, Espírito como eu Santo, te quero. recebe o presente. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho és totalmente teu. E o que sou eis que o anjo Gabriel, aleluia, acompanhado, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, está neste lugar nesta noite, eu creio, pela luz profética do Espírito Santo, aleluia. E Ele está recebendo o teu presente nesta noite. A tua lágrima é lágrima de alegria, aleluia. O teu choro é a misericórdia do Espírito Santo derramada sobre a tua vida, aleluia. Recebe, querido, nesta noite. Saia cheio da presença do Espírito, aleluia. Amado, se você recebeu, se você creu, levante a tua mão para cima agora, aleluia, e dê o maior presente que você puder para Jesus, através das tuas palmas. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Diga glória, glória, glória a Deus. É Ele que está neste lugar, o Espírito Santo. Louvamos Deus, aleluias, amém, aleluias. Amados irmãos em Cristo Jesus, gostaria de ficar mais com os irmãos, mas nós temos um compromisso com o horário, amém?